Hoje a gente vai conversar sobre laser terapia e a descontaminação, né, com a terapia fotodinâmica. É super importante a gente ter esse conceito muito bem adequado e muito bem pronto para a gente trabalhar no consultório, para a gente trabalhar com descontaminação de tecido. Afinal de contas, a gente lida com saúde e saúde demanda que eu tenha cuidado com infecção, com descontaminação. Deixa eu dar uma notícia aqui. A doutora Ana Lúcia perguntou se eu ia falar sobre as marcas de aparelhos. Deixa eu falar um pouquinho para vocês, então. Deixa eu já começar dando uma primeira notícia para vocês. No Brasil, a gente está muito bem servido de equipamentos de laser terapia, tá? A gente tem marcas excelentes no mercado, né, com custo-benefício muito bom. Então, com certeza, independente do laser que você tiver, você vai conseguir ter resultados muito legais, com tudo isso que a gente conversou aqui, com os protocolos, você vai conseguir trabalhar super bem. Eu tenho como predileção, eu gosto muito de trabalhar com equipamentos da Laser Smile, e dando uma boa notícia aqui para vocês, especial, uma condição especial para os meus alunos que participaram aqui da Semana da Laser Terapia. Vocês foram meus alunos aqui na Semana da Laser Terapia, vocês merecem ter equipamento de ponta com mais vantagem possível dentro dos custos, tá? Então, independente aí, inclusive do aparelho que você tem, fica tranquilo, você vai conseguir fazer tudo que a gente ensinar, mas se você quer comprar, ou se você quer evoluir aí, fazer uma evolução no seu aparelho, não deixa para trás aí essa oportunidade. Ele conversa lá com o pessoal da Laser Smile, fala que você fez aula aqui comigo na Semana da Laser Terapia, e com certeza ela vai trazer aí uma condição super legal para vocês. Beleza? Ó, já tem um monte de gente se inscrevendo no meu curso de laser terapia, tá? Se você ainda não se inscreveu, eu sei que ontem foi muita informação, a gente conversou sobre muita coisa, e LIB demanda essa atenção, né? A gente pensa muita coisa, todo mundo que está chegando, seja muito bem-vindo. E a gente sabe que, às vezes, a informação a gente nem consegue processar tudo na mesma noite, né? Então, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que é o curso, tá? Como é que vai, como é que você consegue ter acesso às aulas, mas eu vou te mostrar como é que é dentro da plataforma, como é que você estuda. Mas, daqui a pouco, vou te deixar aí com uma vontadinha, com um alerta de spoiler, que daqui a pouco eu vou mostrar como é que é o curso, para você entender um pouco mais, mas hoje, como a gente tem feito todos os dias, como eu tenho feito aqui com vocês todos os dias, a gente vai conversar sobre terapia fotodinâmica, conteúdo de curso, conteúdo pesado, bom, importante, que consegue te dar um norte aí para trabalhar. Antes de começar a falar de terapia fotodinâmica, deixa eu responder aqui o que o doutor Olenius perguntou aqui para a gente. Aparelho para clareamento, qual o melhor? Doutor, eu trabalho muito com os aparelhos da Laser Smile, que vão me dar aí a opção de fazer tanto clareamento violeta, quanto clareamento com laser vermelho ou com LED vermelho. Então, dependendo da técnica que eu escolher, eu vou estar muito bem servido, um aparelho muito resistente, que aguenta muito tranco. Às vezes eu chego a fazer 10, 11 sessões de clareamento no mesmo dia, e o aparelho continua numa boa, funcionando tranquilo, eu não tenho perda de potência, tá? Então, a gente vai muito bem nisso. A Simone perguntou de quanto tempo o aparelho deve ser calibrado. Olha, doutora, normalmente no começo, enquanto você ainda está pegando mão, se você tiver um aparelho bom, tipo o aparelho da Laser Smile, tipo o Hand, que é esse daqui sem fio, se você calibrar a cada 6 meses, está ótimo. E calibrar é fazer a conferência se a potência que ele está entregando é a mesma, se ele está se comportando de uma maneira adequada. É claro, conforme você vai evoluindo, você pode comprar um power meter. A gente não tem muitos disponíveis no Brasil, muitas opções, mas você pode checar a potência do aparelho no próprio consultório. Tem fotopolimerizador que vem com esse power meter. Não adianta usar o do Fotos, tem que usar um específico para o laser, tá? E conforme você vai evoluindo, você consegue perceber se o aparelho está perdendo potência ou não. E aí pode ser que você precise calibrar mais, ou igual eu, às vezes, fico com um aparelho com a mesma potência 1 ano e meio, sem precisar recalibrar, tá? Então vai aí do cuidado, vai aí de como você vai operar para conseguir ter efeito
para você conseguir ter eficiência dentro desse processo, tá? Então, assim, a Turilena está perguntando para mim, por que você usa o laser? O clareamento não acontece igualmente. Doutora, vou te dar uma dica, hein? Ela acabou de fechar a turma dela de clareamento dental. A doutora Isa, ela é referência em clareamento. Ela é uma pessoa muito competente, uma profissional muito preparada para treinar os dentistas nessa área. Ela tem um curso fantástico de clareamento e ela consegue te responder essa pergunta com muito mais propriedade que eu. Mas, como vocês sabem que eu também tenho toda uma produção científica voltada para clareamento, se o clareamento não está acontecendo de forma aí homogênea, tem alguma coisa que está ficando para trás, tá? E aí você precisa revisar isso para ter segurança, mas você quer aprender clareamento, você vai conseguir aprender tudo com ela, beleza? Agora, pessoal, já que estamos aqui, todo mundo fez LIB de ontem para hoje, alguém conseguiu fazer, alguém nunca tinha feito e fez pela primeira vez? Como é que foram as sensações? Conseguiram sentir alguma diferença? Como é que foi aí? Eu fiz o meu, contei para vocês que até a minha dor de cabeça foi embora ontem. Boa noite para todo mundo que está chegando. Boa noite para todo mundo que está vindo para cá, que está chegando aqui. Opa, pulei uma pergunta. Acho que pulei uma pergunta aqui, ó. Qual tipo de laser para aurículo? Você vai usar laser com ponteira fina, tipo esse aqui, tá? Para poder fazer aurículo ou laser puntura, você vai usar um laser de baixa. E aí, falando de vermelho e infravermelho, a gente já conversou sobre isso há 2 dias atrás, você vai conseguir evoluir muito bem esses casos, tá? Eu postei esses tempos atrás no Instagram um trabalho que saiu muito interessante da professora Sandra Calil, falando sobre você conseguir diminuir o reflexo de ânsia quando você vai fazer uma moldagem na criança, fazendo um ponto de laser pontura para diminuir esse reflexo. E, gente, é muito fantástico. Você faz um consultório, você consegue moldar a criança de maneira muito mais fácil. Esses dias eu precisei moldar uma paciente de 53 anos, já não era tão criança assim, já é uma mocinha, e eu usei ponto de laser pontura para conseguir diminuir o reflexo dela e moldei normalmente, consegui evoluir numa boa. Vale super a pena a gente dominar esse conceito também. Olha lá, a Leila está fazendo ILIB agora no marido dela, muito bom. A doutora Rose perguntou, falou assim, a filha dela tem talassemia minor, se sentiu pesado depois do ILIB, por isso que é importante a gente sempre trabalhar aí medindo essas relações, né? O paciente pode ter algumas respostas um pouco diferentes, então faz parte a gente conseguir computar isso e entender por que está acontecendo para a gente conseguir ter sucesso. Pessoal, vamos falar de PDT então? Vamos falar de terapia fotodinâmica? Vamos conversar sobre o nosso tema de hoje? Você que tem gostado aí desses assuntos que a gente tem conversado, com certeza vai se apaixonar por esse também, porque é um assunto muito diferente, ao mesmo tempo com uma aplicabilidade muito grande para a gente no consultório, tá? Então, a terapia fotodinâmica, ela tem tudo a ver com o que a gente trabalha, com o que a gente vai trabalhar. Então, é importante a gente ter esse cuidado, é muito importante a gente ter esse controle de técnica para conseguir saber em que resultado a gente vai chegar. Trabalhar com laser terapia, trabalhar com terapia fotodinâmica demanda que a gente tenha conhecimento para a gente conseguir evoluir melhor, conseguir evoluir o paciente da melhor forma, para conseguir ter resultado, tá? Então, por isso que eu estou deixando aqui à disposição de vocês minha expertise, tudo que eu tenho aprendido e desenvolvido nesses anos aí de pesquisa, de trabalhos científicos, né? No Instagram, corre lá seguir, tira o print de hoje, posta. Vocês viram como que os pacientes começam a reparar, como eles começam a interagir mais com você quando você começa a ter esse tipo de conduta, quando você começa a mostrar que você está estudando? Pois é, esse é só o começo, é só um empurrãozinho para vocês começarem aí a ter esse estímulo de entregar resultado, de mostrar que estão estudando, para conseguir ter efeito, para conseguir ter segurança nesse trabalho, né? Então, quando a gente fala de cultura de alto desempenho, a gente está falando justamente de buscar o melhor para o nosso paciente o tempo todo. Quando eu tenho um desempenho legal, o que vai acontecer é que eu vou ter um paciente mais satisfeito, que fica mais disposto em investir mais dinheiro em mim, e a partir daí, além de eu ter um paciente muito satisfeito, eu vou ter um aumento de receita no meu consultório, na minha clínica, onde é que eu trabalho. Isso serve para qualquer área, não só na área da saúde, tá? Independente da área que eu trabalho, ou que eu trabalhe, independente da área que eu vá trabalhar,
a gente vai conseguir ter um crescimento através do aumento da satisfação do paciente. Então, é importante a gente ter essa noção. Sabe qual que é a primeira coisa que o paciente repara quando ele entra no consultório, quando ele entra no lugar que você trabalha? Isso vem de uma pesquisa que a gente vem desenvolvendo há muito tempo nas empresas, que a gente vem dando consultoria. E outros trabalhos ao redor do mundo mostram isso também. O paciente, ele vai reparar, a primeira coisa que ele repara quando ele chega num espaço, num lugar, é o piso. É como é que o estado do piso está, como é se o piso está limpo, se o piso está sujo, se o piso está bonito, se está com rejunte legal, se está infiltrado, se está soltando. O chão é a primeira aí, impressão do consultório, da clínica, do lugar que você trabalha. E é assim, corrigindo essas coisas, que a gente vai conseguir ter uma maior satisfação dos nossos clientes, dos nossos pacientes, e é assim que eu aumento a minha receita. Então, quando eu trago o conceito de terapia fotodinâmica para os meus pacientes, né, que eu falo que eu vou fazer esse tipo de descontaminação, é justamente para conseguir mostrar que a gente consegue lidar com bactéria, com vírus, com fungo, de forma diferente do que só depender de antibiótico terapia. A gente sabe que hoje é fato que vai chegar uma hora que os antibióticos não vão funcionar mais. Os antibióticos não vão ter mais uma eficiência adequada. E dentro da saúde, as pesquisas vêm evoluindo para se achar opções de tratamento que possam sobrepor a ação dos antibióticos, tá? E uma delas, uma das mais interessantes, é a terapia fotodinâmica, tanto pela facilidade de trabalho, quanto pelo custo e quanto pelo resultado. E você vai ouvir aí a gente falar de terapia fotodinâmica, PDT, TFD, PDTA, PDT, são todas siglas que vão trazer essa informação de que quando eu estou fazendo uma terapia fotodinâmica, eu estou provocando uma reação fotoquímica, né, associando uma substância fotossensibilizante, uma fonte de luz e oxigênio. Então, sempre que eu associo essas três fontes, eu vou fazer uma resposta, né, uma reação fotoquímica que vai aí promover morte bacteriana, morte celular, para a gente conseguir ter resultado. A terapia fotodinâmica ela vem sendo utilizada como uma coadjuvante muito importante, tanto nos tratamentos odontológicos quanto em outros tratamentos de saúde, tá? Porque a gente consegue diminuir de forma muito importante, sem efeito colateral, a quantidade de micro-organismo que está depositada ali no tecido, tá? Então, quando eu uso a terapia fotodinâmica, o que eu estou buscando? Eu estou buscando descontaminar. Eu estou buscando fazer uma limpeza, uma asepsia melhor de um tecido. Então, a gente tem, né, principalmente aí dentro da odontologia, onde a gente trabalha com a cavidade oral, que é úmida, quente, cheia de bactérias, e qualquer desequilíbrio faz com que eu tenha uma proliferação de bactérias, fungos, vírus, né? Então, a gente sabe que quando a gente trabalha com terapia fotodinâmica, a gente vai ter uma eficiência muito grande, né? Principalmente aí contra micro-organismos resistentes aos antibióticos e procedimentos que são normalmente tradicionais. A gente já, infelizmente, já passa por uma seleção bacteriana muito forte, né? E como a gente sabe que os vírus, os fungos, as bactérias são muito sensíveis à terapia fotodinâmica, então a gente começa a entender, né, que a aplicação desse tipo de terapia vai ser muito importante para a gente conseguir ter resultado, para a gente conseguir melhorar os nossos resultados clínicos, tá? A gente já aprendeu esses dias aqui conversando que os lasers de baixa potência, eles atuam com efeito terapêutico sobre o tecido. Então eu vou conseguir ter modulação da inflamação, analgesia, né? A gente vai conseguir ter um reparo tecidual estimulado, tá? Então a gente, por não ter um aumento de temperatura específico com os lasers de baixa potência, a gente não vai ter um efeito antimicrobiano associado, tá? Quer dizer, o laser sozinho não mata a bactéria, tá? O laser sozinho não consegue. Agora, quando eu associo esse laser a uma substância fotossensibilizante, eu vou conseguir chegar a trabalhar na faixa de 99%, 100% de morte microbiana. Então, quando eu associo, quando eu trabalho com o laser da forma correta, a gente melhora muito esse resultado. E qual que vai ser o mecanismo de ação básico da terapia fotodinâmica? Quando a gente trabalha com PDT, com TFD, o que vai acontecer é que na presença de oxigênio, quando eu energizo um corante com laser,
eu vou fazer com que eu tenha liberação de radicais livres de oxigênio singleto, né, que vão fazer com que eu tenha um dano muito grande dentro das células das bactérias, dos vírus e dos fungos, dentro desses organismos, fazendo com que eles morram. Então, nada mais é do que eu aumentar muito a quantidade, do que aumentar muito a quantidade de radical livre exponencialmente dentro dessa bactéria, dentro desse vírus, dentro desse fungo, para que ele tenha e passe por uma morte celular ou que inviabilize o dano que ele causa normalmente dentro dos organismos. Então, é assim que a terapia fotodinâmica funciona. Eu aplico um corante, ativo com laser e na presença de oxigênio eu vou ter morte celular. Tá? É isso que terapia fotodinâmica faz. Então, Matheus, significa que em toda descontaminação que eu precisar realizar, eu posso usar a terapia fotodinâmica? Pode e deve. Ela vai te ajudar porque a gente não vai ter seleção de bactérias, a gente não vai ter seleção de fungos, não vai ter seleção viral, a gente vai conseguir ter uma efetividade muito grande nesse trabalho. Então, olha só, o que acontece, como que a gente faz para ter o efeito da terapia fotodinâmica? Quando eu tenho esse corante, esse fotossensibilizador no estado excitado, quando eu excito ele com a luz, eu vou fazer com que remova ou que eu faça a remoção de um átomo de hidrogênio, né? Fazendo com que eu tenha essa produção do radical superóxido e aí da radical hidroxila também, que, estando lá dentro da célula, da bactéria, estando lá dentro do fungo, estando lá dentro do vírus, a gente vai conseguir ter uma grande instabilidade, fazendo com que elas venham a sofrer essa morte celular. Né? A gente sabe que o oxigênio singleto ela é uma forma altamente reativa de oxigênio, né? E é considerado o principal mediador do dano fotoquímico causado aos micro-organismos quando a gente tem a presença aí de alguns fotossensibilizadores. Então, o laser sozinho não vai conseguir fazer nada disso, mas o laser associado a um corante, eles vão conseguir ter uma eficácia muito grande. E aí, quando eu tenho, né, a ativação, né, a energização, a excitação desses elementos, né, do corante, eu vou fazer a liberação ali de oxigênio singleto, de radical superóxido, de hidroxila, né? Eles têm um tempo de vida muito baixo, então ele só vai atuar onde ele está aplicado, não vou ter uma resposta sistêmica, tá? Por causa desse estímulo. Ele tem um tempo de vida muito curto, ó, em água de aproximadamente 4 microsegundos. Em sistemas biológicos, esse tempo é extremamente baixo, inferior a 0,04 microsegundos. Ou seja, o raio de ação desse azul de metileno, quando a gente fala de azul de metileno, que é o que a gente vai utilizar, ele é muito pequeno, é só em cima de onde eu estou trabalhando, tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter uma eficiência local muito aumentada dessa terapia, né? Dessa aplicação que eu faça, que eu consiga ter em cima do tecido, beleza? Então, gente, a terapia fotodinâmica ela não vai ser uma substituta ao que a gente já tem como protocolo tradicional de cuidado, de descontaminação, de infecção, tá? Mas ela vai ser um fator muito importante como coadjuvante nos meus tratamentos, tá? O caso que eu vou mostrar para vocês, que é um pouco diferente, vocês vão ver que eu não deixei de cobrir o paciente com antibiótico, mas a gente consegue ter uma eficiência muito grande desse tipo de tratamento. Então, olha lá, quando a gente quer fazer uma descontaminação específica em uma região específica, de uma região que eu recém operei, que não está conseguindo reparar legal, que eu tenho alguma infecção que está ali um pouco fora de controle, a gente vai usar muito essa produção, né, do oxigênio singleto, de conseguir fazer com que eu tenha esse radical superóxido atuando ali, matando bactérias, para que eu tenha uma chance melhor de recuperação do meu tecido. Diminui sofrimento, diminui o uso de antibiótico, você consegue entregar o paciente de volta muito mais rápido. Então, a gente tem uma aplicação de descontaminação. Quem é da podologia já sabe, trabalha com terapia fotodinâmica há muitos anos, né? A gente tem uma aplicabilidade e uma necessidade de descontaminação de tecido muito grande na podologia. Então, dentro da físio, dentro da área da estética, a gente sempre vai precisar ter uso de algum tipo de descontaminante, de conseguir aumentar a eficiência, né? Então, normalmente, a gente aplica o corante sobre o tecido, aguarda de 3 a 5 minutos, dependendo do tipo de tecido que eu estou trabalhando, dependendo da quantidade de supuração, de outros exudatos. Já vou mostrar para vocês quais são as diferenças.
a gente aplica o laser vermelho sobre a região e a gente vai conseguir ter uma eficácia muito interessante. Já já eu vou passar o protocolo para vocês, fiquem tranquilos. Uma descontaminação muito importante da região. Então, a gente vai usar muito, por exemplo, a terapia fotodinâmica em casos que eu tenha, por exemplo, a compressão de tecido com uma necrose, ou, igual eu vou mostrar para vocês, caso de necrose, para a gente conseguir evoluir de forma mais adequada, porque muitas vezes a medicação não chega. O laser, né, quando ele está associado, quando eu tenho o laser combinado, né, junto com o azul de metileno, que é o corante de eleição que a gente vai usar aqui, a gente tem uma eficácia tanto dessa descontaminação quanto do próprio laser sobre o tecido, né? Então a gente ajuda muito nesse processo de reparação tecidual, né, que está aí desacelerado por causa de uma infecção, tá? Então a gente tem muitos estudos in vitro e in vivo que mostram aí que a terapia fotodinâmica tem uma capacidade muito grande de fazer essa redução aí de infecção, redução de quantidade de bactérias, de vírus sobre o tecido, né? E que aí vai culminar nisso que eu estava falando para vocês, de que a terapia fotodinâmica é um tratamento muito seguro a ser adotado de forma coadjuvante ao que a gente está fazendo. A gente vai conseguir ter uma aplicação muito grande, porque eu não vou ter efeito colateral, como eu tenho quando eu administro, quando eu entro no paciente com antibiótico, eu não vou ter contraindicação, eu vou conseguir trabalhar de uma forma muito mais interessante. Então, eu vou poder recorrer a esse recurso de maneira muito mais intensa quando necessária para conseguir ter esse efeito. Então, a gente sabe que a forma que o antibiótico mata uma bactéria faz com que, muitas das vezes, eu dê informação para que essa bactéria ela possa se diferenciar e desenvolver uma resistência a esse antibiótico, certo? Confere? Muito bom. O jeito que a gente faz a morte celular das bactérias, né, com a terapia fotodinâmica não permite ou não mostra que a gente consegue induzir a seleção de cepas resistentes. Então, eu não tenho seleção de bactéria. Tenho uma esperança, então, com o fim da ação aí dos antibióticos, tá? Existem professores que têm avançado muito com esse tipo de pesquisa. O professor Eneka Shukuka, lá dos Estados Unidos, ele tem feito muita pesquisa de descontaminação de sangue com laser azul, de conseguir regular a contaminação de sangue, né, com septicemia, com o uso de laser, sem antibiótico terapia. Tem alguns trabalhos de Lib mostrando que o Lib vai regular a acidez de sangue e, consequentemente, além de aumentar a imunidade, conseguir combater alguns tipos de infecção. Então, é claro, a gente precisa de muito estudo ainda, mas a gente vai avançar muito com isso. Quando a gente vai trabalhar com lasers, né, na terapia fotodinâmica ou com LEDs, o que vai definir se eu posso usar um ou outro é a profundidade que eu quero atingir. Lógico que o laser vermelho também é superficial, é que hoje você vai ver alguns trabalhos que também sugerem a descontaminação com LEDs vermelhos. E vamos conversar e vamos concluir aqui que aquele azul de metileno não sabe exatamente se é um laser vermelho ou se é um LED vermelho que está excitando ele. Ele sabe que a cor vermelha está excitando. Então, terapia fotodinâmica a gente vai usar basicamente em pouca profundidade, né? Ou em áreas mais rasas. Então, em alguns casos, só tem um LED vermelho e estou na superfície, vou conseguir ter eficiência, sim. Agora, com relação aos agentes fotossensibilizantes, o que a gente trabalha, a gente sabe que na literatura você vai ler que vai ter um monte de tipos de corantes para ser utilizados na terapia fotodinâmica, mas falando de infecção e falando de tecido mole, de boca, de pele, de pé, de unha, a gente vai ter o azul de metileno como o corante de eleição para a gente trabalhar, tá? Olá, os fotossensibilizantes dessa classe, né, onde o azul de metileno se encontra, eles têm uma fototoxicidade, uma facilidade de penetração dentro de bactérias, vírus e fungos de uma maneira muito intensa, né? Então a gente tem o azul de metileno aí, que é o escolhido, que vai atuar em máxima absorção com comprimento de onda aí de cor, de luz de 664 nanômetros. Se você se lembra da nossa primeira aula, o vermelho ele está sendo muito utilizado nos equipamentos que a gente tem aqui no Brasil, no comprimento de onda de 660 nanômetros. Então, quando a gente usa azul de metileno e laser vermelho, a gente vai ter uma máxima ativação, uma máxima excitação, porque é o máximo, o pico máximo
de absorção que o azul de metileno tem para as cores. Então, como a gente tem no azul de metileno uma característica hidrofílica super importante, ele consegue permear, ele consegue atravessar as membranas celulares das bactérias, a gente vai conseguir ter uma facilidade muito grande de uso e de conseguir corar esse tipo de micro-organismo, né? Então, a gente sabe que a gente vem trabalhando com o azul de metileno há muito tempo, porque ele tem esse caráter catiônico dele, que permite com que ele interaja com grupos aniônicos presentes na superfície das células microbianas. Então, eu vou conseguir ter uma efetividade muito grande de penetração do azul de metileno dentro dessas bactérias, até mesmo dentro dos vírus e dos fungos, e o que vai acontecer é que eu vou conseguir, na hora de excitar esse azul de metileno, vai ter muito azul de metileno para dentro dessas bactérias. Consequentemente, eu vou ter uma grande liberação do radical do superóxido, e a gente vai evoluindo para a morte celular de uma maneira muito intensa. Agora, sempre que a gente vai trabalhar, a gente não tem a ativação imediata, né? Quando a gente cora uma região, a gente precisa aguardar um tempo, que os estudos têm mostrado que devem ser aí muito respeitados, para eu garantir que eu vou conseguir corar o máximo de micro-organismos possível, tá? Então, esse tempo que a gente espera antes de aplicar, esse tempo que a gente espera antes de ativar, de excitar o azul de metileno, ele é chamado de tempo pré-irradiação, e esse tempo que a gente espera, ele vai garantir que o fotossensibilizante, que é o azul de metileno, ele conseguiu alcançar o alvo e que as espécies reativas de oxigênio vão ser liberadas dentro dos micro-organismos que eu quero liberar. Se você tem muita pressa, se você tem muita correria, você não vai conseguir fazer terapia fotodinâmica. Por quê? Porque normalmente a gente vai esperar entre 3 e 5 minutos de irradiação, de pré-irradiação, entre eu aplicar o azul de metileno e eu ativar esse corante. Quando a gente tem um tecido onde eu não tenho muito fluido, muito exudato, não tenho supuração, os estudos mostram que 3 minutos é suficiente eu esperar para eu corar, para eu aplicar o laser sobre o tecido. Agora, quando a gente está trabalhando sobre regiões que estão mais contaminadas, onde eu tenho mais infecção, mais exudato, eu posso e devo esperar mais do que 3 minutos. A gente espera 5 minutos para corar, para ter certeza que eu consegui corar tudo, para que eu não fui atrapalhado, para que eu não seja atrapalhado pelo exudato e conseguir ter uma eficiência. Então, a gente trabalha dentro da boca, vai usar muito 5 minutos de pré-irradiação. Quem trabalha em regiões menos contaminadas vai esperar só 3 e vai conseguir ter uma eficiência muito grande de resultado. Para infecções fúngicas, aí é um ponto à parte, porque a gente deve esperar aí até 30 minutos de pré-irradiação antes de aplicar a luz. Então, é importante a gente dominar que se eu estou trabalhando num lugar que tem muito exudato, eu vou esperar 5 minutos, e se eu estou trabalhando num lugar mais seco, 3 minutos de pré-irradiação vai ser suficiente. Esse tempo, gente, não é tempo de laser, é tempo de espera, depois que eu apliquei o azul de metileno, para conseguir, aí sim, aplicar o laser, tá bom? Outra coisa muito importante, além do tempo de pré-irradiação, é a concentração do azul de metileno, tá? A gente vai trabalhar dentro da área da saúde em basicamente 2 concentrações, uma menor, menos concentrada, de 0,005%, e uma maior concentração, de 0,01%. Então, o que vai acontecer? Quando eu vou trabalhar em cima, ou dentro, ou junto de tecidos, onde eu tenho muito exudato, eu tenho muita inflamação, muito pus, né, que eu não estou conseguindo drenar, normalmente eu vou usar uma concentração maior, tá bom? Quando eu tenho uma região mais seca, eu vou usar uma concentração menor, tá? Via de regra, basicamente é assim que a gente pensa. Vocês vão ver que em cada protocolo, quando você for ter a sua lista, a sua tabela de protocolos, você vai ver que algumas variações acontecem. Para trabalhar dentro de um canal, você vai usar uma concentração menor para não manchar demais aquele dente, para não ter que lavar muito aquele dente depois. E assim você vai ajustando a sua concentração. Mesmo em bolsa periodontal, você não precisa trabalhar com 0,01%, você pode trabalhar numa concentração menor. Em herpes, em fase vesicular, a gente sempre vai usar 0,005%, que vai ser suficiente para a gente ter uma eficiência muito grande dentro desse resultado, dentro dessa técnica. Então, a gente vai usar basicamente esse conceito de maiores concentrações para regiões onde eu tenho mais dificuldade de trabalhar,
e menores concentrações, onde eu tenho uma região mais seca, um pouco mais fácil de eu conseguir aplicar e manter o azul de metileno. Então, a gente tem, gente, dentro da aplicação, dentro de boca, dentro de um cuidado, né? A gente vai conseguir ter uma aplicação de terapia fotodinâmica enorme, tá? Eu posso indicar em pacientes ortodônticos aí que estão com descontrole de placa, em doença periodontal, pós remoção de cárie. Então, assim, os protocolos vêm evoluindo muito. A gente já tem o desenvolvimento em pesquisas de alguns cremes, por exemplo, que conseguem, na presença de luz, fazer prevenção de cárie, fazer remoção de cárie, fazer morte celular. Tá? A professora Gisele Rodrigues de Santana, ela tem evoluído muito dentro dessa área de você ter um creme fotoabsorvente que você coloca dentro de uma cavidade e na presença de laser você vai conseguir ter uma descontaminação completa daquela região. Significa 100% de certeza de que foi tudo removido, né? Sem eu precisar necessariamente remover tanto tecido. Então, a gente vem evoluindo demais dentro da área da saúde, pensando nessa evolução. Deixa eu aproveitar aqui, antes de entrar nos protocolos, deixa eu responder um pouco de pergunta da galera. Todo mundo, eu sei, gente, é muito legal, e é legal a gente fazer um pit stop aqui para a gente poder conversar um pouquinho, tá? Deixa eu ver aqui. Então, quais os tipos de fotossensibilizante? Eu já comentei. Você pode achar em literatura, além de azul de metileno, você vai achar cúrcuma, o 5-ALA ou ALA. Você vai conseguir ver que esses tipos de corantes são muito utilizados em câncer de pele, né? Porque ele tem a capacidade de penetração nas células que estão ali se diferenciando de um tumor, então, de um câncer. Então, você vai ter atividades específicas para corantes específicos. A gente, na saúde, vai usar demais o azul de metileno por causa dessas características que eu contei para vocês. Doutora Elza perguntou, sou esteticista e massoterapeuta. No curso vai ter algo para essa área? Doutora, vai ter sim. Tem sim, eu já vou mostrar, hein? Então, vai ter, eu já vou mostrar para vocês, mas deixa eu seguir aqui. A doutora Angela falou, posso fazer uso em ferida de pele de perna? Deve fazer, tá? Você deve fazer uso da terapia fotodinâmica, principalmente se tiver com essa infecção fora de controle, tá? Esses dias eu postei no Instagram um caso de uma paciente que eu fiz questão de ajudar. Paciente diabética, teve uma queda de própria altura, fraturou o cotovelo, precisou colocar uma prótese e a ferida abriu. Abriu, ninguém conseguia fechar, 40 dias de câmara hiperbárica, a filha dela comentou comigo, eu falei, fala com o médico dela e traz ela aqui. Laser, PDT, gente, em 2 semanas a lesão estava fechada praticamente. Então é importante a gente ter esse conhecimento, principalmente da laser terapia, para conseguir indicar, para a gente conseguir ter esse tipo de evolução, tá bom? Então, dessa forma, a gente consegue seguir muito bem nisso tudo. Thaís, já já eu volto na sua dúvida, tá? Já já eu vou abrir aqui para uma coisa muito legal para vocês, tá bom? Então, posso aplicar azul de metileno na cavidade óssea antes de colocar implante? Se você, doutora Ana, tiver uma infecção ali instalada, fez uma exodontia, aquele dente estava complicado, e antes de colocar o implante você quer descontaminar, você vai corar a loja óssea, e aí você vai usar o azul de metileno a 0,005%, vai fazer a descontaminação, vai lavar com soro e vai colocar o implante ali para ter certeza que você descontaminaçou, para diminuir o problema depois de evolução, tá bom? Em úlceras, o Abaco está perguntando aqui, em úlceras pode usar 1%? É correto? Você vai ver, Abaco, que você vai trabalhar em úlceras, em lesões de pele, tanto com 1%, com 0,01%, não 1% não, é 0,01% ou 0,005%. Vai depender de quão úmida está aquela ferida, de quão contaminada está aquela ferida, e eu já vou mostrar um exemplo para vocês aqui, tá bom? A Elaine perguntou, no couro cabeludo pode usar? Depende, se você tiver uma infecção, pode. Você vai ter a indicação para isso. Se você tiver uma infecção de unha, se você tiver um problema de infecção, você vai conseguir evoluir muito bem. Você vai conseguir trabalhar muito bem, sim, Thelma, da mesma forma. E assim, o laser ele é primordial para você conseguir ter efeito. Igual a Rosânia está falando aqui, que sempre faz nos pacientes dela, ela é enfermeira, trabalha com curativos, e essa é a pessoa, a Rosânia, que pode contar aqui para a gente que o resultado, igual ela está falando, é maravilhoso. Com laser terapia é muito diferente. Não necessariamente só com PDT, mas com a laser terapia,
como mandante, você vai conseguir ter muito sucesso. Se eu tenho uma infecção cutânea, se eu tenho um caso de necrose, por exemplo, necrose de nariz depois de um preenchimento, tá? Você vai evoluir com terapia fotodinâmica, com ILIB, você vai proteger esse paciente da melhor forma possível. E aí, em pele, igual esse caso que eu vou mostrar para vocês aqui, que vem de boca também, claro, lógico, né? A gente não consegue dissociar aqui, vocês sabem, né? Eu sou dentista, eu tenho essa fraqueza, né? Por esse lado, então a gente tem muito mais casos desse tipo de lesão. O que vai acontecer é que a gente vai ter uma aplicabilidade muito boa. Em infecção de pele, normalmente 0,005% de azul de metileno, com tempo de pré-irradiação de 5 minutos, eu gosto de ter certeza que vai corar. Eu dificilmente espero só 3 minutos, normalmente eu trabalho com 5 minutos de pré-irradiação, normalmente eu estou dentro da boca, né? Então a gente vai ter esse processo. Vou aplicar o laser vermelho, 9 joules por ponto. E aí, se a minha lesão for maior do que 1 centímetro de distância, de raio, eu vou precisar fazer mais de um ponto de 9 joules ali para ter certeza que eu estou descontaminando tudo. E aí eu posso fazer, de acordo com a evolução, aplicações semanais ou até aplicações diárias, tá? A gente vai ter esse tipo de abordagem, por isso que é importante você ver e estudar bastante. Deixa eu mostrar um caso clínico aqui para vocês, que é o seguinte. Vocês sabem que eu trabalho muito com paciente oncológico, né? Muito. Então, a gente tem casos, a gente visita alguns casos que são mais complexos. E eu quero mostrar para vocês qual é a importância de você dominar a laser terapia para conseguir evoluir bem o caso, tá? Então, o que acontece? Esse paciente, homem, 62 anos, fez radioterapia nos meses de janeiro e fevereiro de 2012 para um tratamento de um SEC de base de língua, fumou por 30 anos, e veio para mim com uma fístula em região inferior esquerda, né, de mandíbula, no dia 16 de 11 de 2019. Esse é o primeiro raio-x que eu tenho dele, de 2013, tá? Vejam que em 2013 ele já tinha uma condição periodontal muito ruim, tá? A gente tentou controlar, tá? Em 2017 ele já tinha perdido basicamente tudo. E olha a finura da espessura da mandíbula, tá? Olha a espessura de mandíbula. Então, o paciente chegou com a fístula, ele veio para mim, eu limpei e mediquei ele, cobri ele de antibiótico, pedi uma panorâmica e encaminhei para o cirurgião de cabeça e pescoço dele, que tinha feito a primeira remoção do câncer, para a gente trabalhar juntos. E o paciente voltou com a panorâmica para mim no mesmo dia, desse jeito. Ele teve uma fratura patológica por ação da radioterapia, tá? E aí, essa fratura, ele fistulou, tá? Muito bem. Esse paciente, ele foi para a cirurgia, ele passou por uma reconstrução, foi passada uma barra nele, e uns 3, 4 meses depois, lá em agosto, em maio de 2020, já aí no começo da nossa pandemia, esse paciente mandou uma foto para mim e falou: doutor, saiu um parafusinho, um negocinho branco de mim. Aí eu tentei falar com o cirurgião de cabeça e pescoço, tentei falar com o buco que tinha operado ele, ninguém estava disponível, eu falei: vem para cá, vem para o consultório. E ele estava assim. Bom, ok, ele veio desse jeito. Olha lá, supuração, tá? Bom, se eu tinha um parafuso, se eu tinha um fragmento ósseo na mão, o que eu podia falar para ele? Dar um abraço, né? Não, eu podia ajudar a descontaminar a região enquanto a gente acessava o buco, enquanto a gente acessava o cabeça e pescoço, para a gente poder evoluir, tomografia, para ver como é que ele estava e por que isso estava acontecendo. O que eu fiz? Né? Removi ali o curativo que ele estava, tá dando para ver a barra ali, né, dentro da lesão. Alguma coisa tinha acontecido, ainda não tinha imagem. Eu corei a região, apliquei, né, o azul de metileno a 0,01%, tá? Só pode ver que ele está mais escuro, ele está mais denso. Lógico, eu tinha uma supuração que tem ali, né? Não podia dar bandeira de correr o risco de não matar algum micro-organismo, tá? Então, PDT nele, tá? Cora, espera 5 minutos, 0,01%,
Aplico o laser vermelho, eu acho que eu não tenho foto do laser sendo aplicado, eu estava super preocupado com o paciente. Olha como no dia seguinte ele voltou para a gente fazer PDT de novo. Olha como o aspecto já melhorou, já tá menos inchado, tá vendo? Tá menos vermelho. PDT nele, sem dúvida, PDT nele. Cora, descontamina, ó a barra, ó como o tecido vai desinchando dia após dia, vai perdendo aquela vermelhidão, aquele brilho. Tá vendo como ele chegou? 2 dias depois, como já estava muito menos inflamada aquela região por causa da infecção. Então, assim, até a gente conseguir acessar o especialista para conseguir fazer a tomografia, eu ia ficar socando amoxicilina nesse cara, ia ficar socando o que nele de medicação? Só se eu sabia que eu tinha o laser que podia dar esse tipo de resposta em 2 dias, gente. Então, não tem por que a gente não fazer, a gente não dominar. Ele aqui, ele não tomou nenhum analgésico, tá? A dor foi tirada quase que na hora que a gente aplicou o laser, ele já foi perdendo aquele entumecimento, tá? Então, assim, é super importante, né? No dia 11 ele não pôde vir, acho que era domingo, ele não pôde vir no consultório, eu falei para ele, manda uma foto para mim como é que tá. E a barrinha já estava limpinha, né? Quando ele chegou para o buco na segunda-feira, ele já estava descontaminado, né? E aí a gente pode tomar todas as condutas, né, possíveis dentro do que a gente tinha, mas eu não deixei ele desamparado. A gente consegue ter esse tipo de cuidado. Como eu falei para vocês, no herpes, né, quando eu estou na fase vesicular, eu vou drenar as vesículas, vou corar com um corante a 0,005% e vou conseguir ter uma eficiência de descontaminação muito grande. Vou aplicar o laser a 9 joules por ponto e eu vou conseguir ter um resultado muito, muito legal disso tudo. Gente, isso é terapia fotodinâmica. Eu queria mostrar esse caso para vocês, às vezes é um pouco chocante, mas esse é o nosso dia a dia, a gente lida com infecção, o tempo todo a gente vai ter indicação para isso, e é o que a Rosânia falou para a gente, o resultado é maravilhoso, porque a gente consegue enxugar uma região que você dificilmente ia conseguir ter esse tipo de resultado de outra forma, né? Então é super importante a gente ter isso como resultado. A Rose perguntou onde e como comprar o corante. Você pode comprar em cirúrgicas, em lojas específicas para a sua área de saúde, então em dentais você compra fácil, na Dental Cremer você compra facinho. Você pode, como a Janiere falou aqui, ó, pode mandar fazer na farmácia de manipulação? Putz, eu acho meio arriscado no começo, enquanto você não tem experiência, às vezes a farmácia coloca um pouco mais de água, coloca um pouco menos de corante, você trabalha numa concentração diferente, e se você não sabe bater o olho e saber se está na concentração certa, você pode fazer errado, usar uma concentração de menos ou de mais, e não ter a eficiência que a gente espera. Então, é importante a gente ter esse olhar, a gente saber, né, que, assim, eu preciso saber julgar e eu preciso saber com que eu estou trabalhando, e isso faz com que a gente tenha indicação, com que a gente tenha essa especificidade, né, de poder saber exatamente o que está fazendo para saber onde a gente quer chegar, tá? No caso de onicomicose, como devo proceder? Qual a concentração do azul de metileno? Você vai trabalhar com uma concentração maior, de 0,01% normalmente, vai esperar uns 5 minutos e vai aplicar 9 joules de laser vermelho pela região. Você vai conseguir ter uma eficácia muito legal. Eu até tenho uma foto aqui, deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. Gente, quando você trabalha com terapia fotodinâmica, você vai ver na podologia que é apaixonante o tanto de resultado legal que a gente consegue ter. Ó, peraí, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Só para mostrar para vocês. Aqui, ó. Estão vendo? Vai aparecer já já. Deixa eu dar um zoom. Opa, não era isso. Vou dar um zoom aqui. Você cora uma unha inteira com azul de metileno 0,01% e você consegue fazer a laser. Normalmente você vai fazer 2 ou 3 pontos. Ou se você tiver um cluster maior, você consegue fazer de uma vez esses 9 joules para conseguir fazer a descontaminação dessas regiões, entenderam? Então, gente, é muito legal você ter esse tipo de cuidado, esse tipo de controle para você conseguir evoluir, tá? Deixa eu vir aqui para vocês, que eu tirei a telinha, muito bom. Então, a gente tem uma aplicação muito grande, tá, para isso.
A Rose perguntou, pode fazer laser próximo à estrutura metálica, Rose? Pode sim, tá? Tem que tomar cuidado com reflexão, tá? Então, se for um metal muito brilhante, você tem que tomar cuidado para não refletir, mas você sempre vai estar de óculos, o paciente sempre vai estar de óculos de proteção, então não vai ter perigo, tá? Gestação contraindica a aplicação do laser? Se tiver lesão, pode ser tratada dessa forma. Gestação não contraindica a aplicação do laser local, só contraindica a aplicação do laser sistêmico, tá? E aí a gente vai de acordo, ou vai já com a pergunta deixa eu ver, que a Rafaela perguntou, gostaria que falasse sobre a terapia fotodinâmica na candidíase mamária, e não só na candidíase, eu posso ter ressecamento, eu posso ter lesão, posso ter um nenê que morde muito, que já tem o dentinho, que já machuca a mãe, com laser eu nem preciso apelar para terapia fotodinâmica, eu vou ter resultado legal para candidíase também. Se vocês forem olhar, tem protocolo de candidíase com terapia fotodinâmica e sem, só com laser, você vai conseguir ter um resultado muito legal. Então, Carla, como eu estava falando aqui, você pode comprar uso de metileno em dental, em cirúrgica, você pode mandar manipular, você pode entrar no site da Fórmula e Ação. Fórmula e Ação é uma farmácia fantástica, entrega no Brasil inteiro, eles entregam uso de metileno, é muito legal, tá? Vai lá, escreve que o Matheus que indicou, o pessoal da Fórmula e Ação vai adorar que vocês estão comprando lá, é um valor super bom, você consegue usar bastante, você consegue comprar em quantidade e fazer muito bem nisso, tá? Então, assim, galera, deixa eu aproveitar aqui. Carla, na lesão de psoríase não é terapia fotodinâmica, você vai usar só laser, tá? Você vai usar só laser e você pode complementar com ILIB. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, que ontem eu falei meio rápido e ficou meio corrido. E eu queria dizer para vocês que, assim, pessoal, essa semana da laser terapia que a gente fez aqui foi uma delícia, porque eu consegui entregar muito conteúdo para vocês e fazer e mostrar que vocês conseguem dar esse primeiro passo dentro da laser terapia com conteúdo, com evolução, com ter a certeza de que a laser terapia é um caminho muito bom para você trilhar dentro do seu consultório, dentro da sua clínica. E ontem eu lancei o meu curso de laser terapia aplicada, um curso voltado para os profissionais da área da saúde poderem aproveitar esse empurrão que a gente teve aqui e fazerem uma imersão ainda maior, né, se tornando verdadeiros experts na área de laser terapia. E aqui eu não estou falando só para dentista, estou falando para todas as áreas da saúde, conseguindo ter toda a base teórica do laser para você mesmo conseguir cuidar das suas dúvidas, para você mesmo conseguir evoluir com seus pacientes. E eu queria mostrar para vocês um pouco de como é o curso. É super importante, super legal mostrar que, assim, aqui a gente está conversando, a gente tem um chat, né, que a gente está conversando. Quando você entra para o curso de fototerapia, você vai para o nosso outro chat, que é dentro do Telegram, onde a gente continua batendo esses papos, mas a gente vai conseguindo subir o nível dessas perguntas, a gente vai conseguindo entregar cada vez mais tudo isso. Eu queria mostrar para vocês como que é. Quando você tem o acesso ao curso na plataforma, né, da Hotmart, é isso aqui que você vai ver. O curso de laser aplicado, ele vai ter, ó, deixa eu mostrar para vocês. Você consegue clicar aqui, assistir as aulas quantas vezes vocês quiserem por 2 anos. Então você assiste, eu estou lá legendado, eu estou falando, eu penso, eu olho para cima, eu vou... E aí quando você clica para abrir, olha lá, olha o tanto de conteúdo que tem. Olha só que feio, no meu, eu estou com 7 de 122 aulas completas, tá? Eu não consegui assistir nada, brincadeira, eu assisti ele 1000 vezes para ele estar perfeito para vocês. E aí você vai estudando e vai marcando concluído, você consegue conversar comigo aqui, fazer suas perguntas, minha equipe me ajuda a responder aqui em 24 horas essas perguntas. A gente tem um canal do Telegram, então, olha lá, alguém perguntou, já fui respondendo, já fui conversando, já fui explicando em cima de cada aula. Então você vai escolhendo o tema, eu quero aprender fundamentos da física dos lasers, mas eu quero saber a diferença dos tipos de laser, eu ainda não estou seguro de tudo isso, eu quero aprender mais. Você vai clicar lá e você vai assistir a aula que eu ensino sobre esses fundamentos de laser para você conseguir ter sucesso dentro da sua área. Mas Matheus, eu quero mais que 122 vídeos para assistir, para fazer mais. Então você vai lá embaixo, quero só terapia fotodinâmica. Vai ter aula de terapia fotodinâmica, mecanismo de ação, protocolo. Quero fazer aula de LIB. Vai assistir quantas vezes quiser todos
os subtópicos aqui, quero ver hemolaser terapia, quero ver protocolo de Lib, quero ver contraindicações, quero ver os artigos científicos para download. Então, você entra lá, quero ver artigos de conceito importante na laser terapia. Você pode acessar, gente, olha o que tem de artigo. Tem mais de 200 para você baixar e você estudar, tá? Todo esse conteúdo está à disposição. Eu quero artigo de Lib, todo mundo adora artigo de Lib. Tem 2 páginas de artigo de Lib para você baixar e estudar para avançar ainda mais nos estudos. Luzes com efeito bactericida, mucosite oral, paciente diabético, tá? Os protocolos, PDF para você acompanhar o curso inteiro, para imprimir, termos e contratos para você usar de laser no consultório, na clínica, para proteger você, proteger o paciente. Tem aulas extras, tem aulas ao vivo, tem o bônus de gestão para você conseguir botar o consultório para andar. Tá tudo lá, na distância de um clique para você assistir quantas vezes quiser. Quem começou a assistir ontem a aula do curso, já está postando na internet, já está mostrando para os pacientes que está aprendendo, já está conseguindo pôr em prática o que está aprendendo. Então, assim, você vai ficar para trás? Você tem certeza que você vai correr o risco de ficar sem sua vaga? Então, é o seguinte, gente, se você não fez sua inscrição, se você quer continuar tendo esse contato com a laser terapia, tendo eu à disposição de você, nesses 2 anos que a gente vai caminhar juntos, não vai demorar 2 anos para você ficar expert em laser, hein? Você vai ficar expert muito mais rápido. Mas sabe essas dúvidas que vão surgindo? A gente sempre vai conversando sobre elas, a gente sempre vai evoluindo, assim, a gente sempre consegue ter esse tipo de evolução. Então é o seguinte, eu quero te fazer um desafio. Você quer ser um expert em laser e mudar sua carreira completamente? Você quer crescer? Você quer ser referência da sua área? Então vem comigo. A gente vai colocar o link aqui mais uma vez, para você poder ver o conteúdo do curso que eu estava te mostrando aqui, para você fazer sua inscrição agora. Não corre o risco de ficar sem sua vaga. Eu gosto muito de dar atenção para todo mundo. Aqui é muita pergunta, eu não consigo ficar dando atenção tanto aqui, porque é muito conteúdo, né? Então, a gente sabe que eu gero dúvidas de outros assuntos. Lá no nosso canal exclusivo para os alunos no Telegram, a gente vai conversar sobre tudo que vocês precisarem nas nossas aulas ao vivo que nós vamos fazer. Nós vamos ter 3 aulas ao vivo. A gente vai poder conversar olho no olho. E aula ao vivo, diferente daqui que eu tenho hora para acabar, a gente não tem hora para acabar. Então, se precisar fazer 4 horas de aula ao vivo, já fiz e a gente faz de novo numa boa, porque é uma delícia. Cada um abre sua aguinha gelada lá, vai comendo, a gente vai conversando e a gente consegue tirar e esclarecer todas essas dúvidas. A Leila está perguntando se seria para fisioterapia também. Leila, eu tenho vários alunos que são fisioterapeutas, que têm aproveitado muito o curso. Eu montei um PDF específico com os protocolos para fisioterapia, para você conseguir aplicar o laser, mas, além disso, toda a base teórica do uso dos lasers está à sua disposição naqueles módulos que eu estava mostrando. Então, ela vai te servir demais para você conseguir usar. A gente tem colegas de várias áreas da saúde que já fizeram e que reforçam isso. E a gente vai aprendendo junto, a gente vai desenvolvendo coisas juntos. Então, os protocolos, as tabelas, elas vão sendo atualizadas, os artigos que vão chegando, eu vou postando, eu vou colocando para vocês, vou avisando, porque o conhecimento nunca para, né? O conhecimento nunca para, então a gente vai aprendendo muito juntos. Então, vocês que já aprenderam muito e querem aprender mais ainda, não deixa passar essa chance, hein? As vagas são limitadas e o carrinho de compras lá, para você comprar o seu curso, ele fecha rápido. Gente, uma sessão de Lib que você vende para um paciente já paga a parcela do mês, né? São 12 parcelas de R$ 149. Então, é pouco e você consegue ter o retorno muito rápido. E depois, que você fez esse investimento, é só ganho. Porque você vai conseguir ser diferente e você vai conseguir trazer muita diferença para os seus pacientes. Não tirou o seu print aqui ainda? Então, tira o print, posta lá no Instagram, me marca para a gente se marcar e a gente poder evoluir bastante. Quer ter um exemplo de como é que é o curso, como é que é o tempo todo? É igual a Thaisa fez comigo aqui, ó. Professor, vai fugir um tema de hoje. E no curso a gente foge o tempo todo lá no nosso grupo, porque surgem dúvidas de todas as pontas e de todas as áreas. Tá todo mundo junto no grupo só e todo mundo aprende muito com todo mundo. Ela me mandou uma dúvida aqui, ó. A hipersensibilidade cervical em alguns dentes, eu posso usar o aparelho da Laser Smile ou de clareamento para pegar todos os dentes ou melhor pontual? Ué, eu vou fazer pontual ou vou fazer por área? Quando a gente vai tratar a sensibilidade, você vai ter uma eficiência clínica muito maior se você fizer local.
por ponto, não por grandes áreas. Então, você vai fazer dente a dente o tratamento da hipersensibilidade. Ao mesmo tempo que... E isso, gente, essas dúvidas vão surgindo conforme a gente vai usando, né? Conforme a gente vai aplicando. Só me faltava essa, você começar a estudar num curso e nunca mais poder tirar dúvida. Não dá, não é assim que funciona o curso comigo. A gente tem esse contato próximo para você não ficar para trás. Para você não ficar para trás. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. A Aldeide falou assim, ela está com os dedos coçando. Acabou de comprar outro curso e está louca por essa metodologia. Eu prefiro muito mais esse contato olho no olho, dia a dia, com uma turma menor, que a gente consegue ter esse contato, esse aprendizado, e os alunos que já são expertos vêm ajudando e vêm trazendo mais dúvidas, e vai todo mundo evoluindo junto. Esse é o segredo do sucesso. Então, se você está com o dedo coçando, olha só, não deixa o dedo coçar, hein? Não deixa o dedo coçar mais, tá? Você não pode ficar fora dessa. Você não pode correr o risco. Vai que dá uma louca, a gente vende todas as vagas até o fim de semana, e aí eu não sei se a gente vai ter outra turma esse ano de laser. E sabe o que vai acontecer? E vai ser muito triste? Um monte de colega vai passar na sua frente, vai ser referência na área, e você vai ficar para trás, reclamando, pô, esse trem passou na minha vida e eu não peguei. Eu deixei passar. Então, não deixa passar essa chance. Você quer ser diferente na sua área? Eu vou te ajudar. Você vai conseguir ser diferente. Você vai conseguir, o laser vai fazer isso por você, tá? Eu estou fazendo uma coisa aqui ao mesmo tempo, porque eu tenho esse senso de urgência, de conseguir entregar para vocês o melhor para vocês o tempo todo. Vocês viram que aqui eu não brinco com conteúdo. É para ter conteúdo? Então vai ter conteúdo. Quer mais conteúdo? Vamos para o curso, porque eu preciso de tempo para ensinar vocês. Eu não consigo ensinar tudo nessas lives aqui. A gente tem muita experiência, eu tenho muita experiência com isso, e é super importante a gente poder ter tempo para fazer essas coisas. Deixa eu colocar o link para vocês. Deixa eu ver. Olha lá. Copia o link aqui, já acessa, eu vou terminar a live aqui.